vocês. Estamos aqui novamente, canal Obedendo, convidando você para mais esta aula. Então, fica longe até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. E quero desde já pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amigos, queremos desde já agradecer a todos vocês que têm estado conosco no decorrer desse nosso momento junto. Nós estamos chegando a 730 inscritos e estamos rumo aos 800 e eu quero contar com você, tá? Olha, quero desde já também deixar o nosso convite para no sábado, você que é da Redondeza, aqui o canal Obedendo, ele situa-se aqui no campo da Cidade Nova. Nós já estamos com o núcleo da classe de jovens aqui na Congregação Monte Carmelo, no Icuí. Então você é o nosso convidado. Pessoal, chegamos à nossa lição de número 9, que tem por tema a Igreja em Missões, tá? Nosso texto do dia se encontra em Marcos capítulo número 16, versículo 15, que diz: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no capítulo de número 16 de Atos, versículos de número 9 até o 15 e o versículo de número 40. Querido amigo, não se esqueça de perceber os objetivos e de alguma forma imprimir forças, estratégia para alcançá-los, ou se você preferir até mesmo traçar os seus próprios objetivos conforme a necessidade da sua classe, da sua aula e dos seus alunos, tá certo? Queridos amigos, nós vamos falar hoje sobre missões urbanas, sobre evangelização. Antes de citar isso, eu quero trazer um pensamento para que nós introduzamos essa ideia na nossa aula. Imagine que você está doente, que você precisa sobreviver, mas que a sua doença te impede de fazer isso. Ou você vai precisar de pessoas que estão em sua volta para lhe servir, como por exemplo alguém disposta a te trazer alimentação, a te fazer você ter as suas necessidades básicas supridas. O pensamento de evangelismo e missões é exatamente esse. São pessoas que estão ali adoecidas pelo pecado, que não conseguem ter suas necessidades básicas espirituais sozinhas, carecem de alguém até elas ajudando. Nós somos esse alguém que vai levar o evangelho a essas pessoas e vai sanar e vai suprir suas necessidades básicas espirituais. Então, como missionários, precisamos lembrar que as pessoas precisam de alguém que apresente Jesus a elas, porque elas não conseguem receber isso sozinho. Então, essa responsabilidade é sua e também é minha. Bom, entrando na nossa lição, nós temos aqui o primeiro tópico que fala sobre Paulo e a evangelização nos grandes centros. O apóstolo Paulo, ele tem uma grande importância, né? Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, foi um grande missionário na Bíblia. Digo que depois da pessoa de Jesus Cristo, Paulo é o principal, talvez. Mas perceba uma coisa que eu quero trazer uma ideia aqui sobre o apostolado de Paulo. Ele era criticado pelas pessoas, né, por conta do apóstolo. Ele tem alguns parâmetros, né? Um deles é exatamente ter visto a Jesus e ter recebido a ordem direta de Jesus, porque o apóstolo ele é um enviado, então ele teria que ser enviado diretamente por Jesus. Porque Paulo, as pessoas criticavam porque Paulo não foi um dos discípulos de Jesus. Porém, no capítulo 9 de Atos, quando Paulo está indo perseguir cristãos com cartas para tentar parar o evangelho, Jesus ele encontra com Paulo, de modo que Paulo cai e que perde a visão, mas ali ele tem um contato pessoal com Jesus e recebe uma ordenança direta de Jesus. Então, quem chama Paulo é diretamente Jesus. Então, o apostolado de Paulo ele é invalidado isso, porque o próprio Jesus apareceu para ele e o escolheu para uma missão específica, vinda diretamente da pessoa de Jesus, tá? Quando nós chegamos ao subtópico 1, diz a estratégia de Paulo. Paulo ele tem uma estratégia muito prática, muito óbvia, que é a de ir. Ele ia onde o povo estava e pregava para o povo. Lembre-se disso. Paulo ia. Lembra do slogan de missões, que missões se faz orando, indo e contribuindo? Então Paulo ele ia. Existem algumas pessoas que vão. Então ele ia tanto que no livro de Atos, quando você vai estudar isso sistematicamente, você encontra as 3 viagens missionárias de Paulo. Quantas são? 3 viagens. Na nossa lição não falou isso, mas eu quero te trazer em rápidas palavras. A primeira viagem, ele vai com Barnabé no capítulo de número 13 e 14 de Atos.
eles vão para a Antioquia. A ideia era pregar nas sinagogas, trazer aos judeus a salvação em Jesus. O que muitos se recusaram, se revoltaram contra eles, de modo que eles começaram a anunciar aos gentios. A segunda viagem missionária está no capítulo de número 15, versículo 36, ao capítulo 18, versículo 22 de Atos. Ele vai agora com Silas para a Ásia Menor. Paulo tinha tido um confronto com Barnabé e agora ele escolhe Silas e eles vão para a Ásia Menor. Ali eles visitando várias cidades, visitando várias culturas, etc. A terceira viagem está no capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 20, versículo 38, onde Paulo prega na Ásia Menor. Então essas viagens elas são marcadas momentos que Paulo conhece pessoas novas, culturas novas, que ele é perseguido, que ele é afrontado, que ele é perseguido. Então isso tudo faz parte das viagens missionárias de Paulo. Mas note que o que fica evidente aqui é que Paulo tinha a responsabilidade de ir e de pregar, né? E aqui, ainda nesse tópico 1, nós vamos entender que Paulo tinha usava de algumas estratégias, tá? Mas antes do subtópico 1, falar a respeito de que Paulo venceu as diferenças. Ele era um fariseu ali pronto para acabar com o cristianismo, que ele se odiava o cristianismo e se voltava contra isso, de modo que Jesus apareceu para ele e põe para ele uma nova perspectiva de evangelho, que agora ele não ia mais lutar contra, ele ia lutar a favor de Jesus Cristo. Tanto é que no capítulo de número 1, versículo 13 e 14 de Gálatas, ele fala exatamente isso. Pois bem, quando chegamos ao subtópico 1.3 do nosso tópico 1 ainda, que diz exemplo para nós comissionados, Paulo ele teve uma chamada específica, que foi para pregar aos gentios, conforme o capítulo de número 13, versículo 47 de Atos. Ele deixa bem claro isso, que ele era o apóstolo dos gentios. E ainda no capítulo 22, 19 ao 21, e Romanos 15, versículo 16. Ele agarrou essa missão com muito zelo, de modo que ele vai, né, e que ele usa também de muitas estratégias, conforme no capítulo de número 9, versículo 19 ao 23 de 1 Coríntios, ele diz que ele se faz ali de fraco para ganhar os fracos. E então a ideia de Paulo era conhecer as pessoas que ele ia lá, os povos que ele ia, e entrar como um deles, que não era indiferente a eles, e assim encontrar um espaço para pregar o evangelho. A gente encontra essa revelação linda quando a Bíblia fala no capítulo de número 17 de Atos, quando ele chega ali para pregar aos gregos, e ele encontra ali no Areópago diversos altares, eram vários altares, e ele encontra ali um vazio escrito ao Deus desconhecido. Aí ele entra dentro da cultura dos gregos e encontra a fala de um poeta antigo, a lição até nos falou, chamado um filósofo chamado Cleantes, que vivera entre os séculos 301 e 323 a.C. Então ele entra naquilo ali e encontra ali um espaço para pregar a Jesus. Olha como Paulo é um importante missionário. Ele não chegou ali anunciando a Jesus de qualquer maneira, mas ele conheceu a cultura deles e encontrou nelas um espaço para anunciar a Jesus. Existe um livro chamado Fator Melquisedeque, em que o autor é um missiólogo também, e ele usa e ele diz que essa ideia da revelação de que qualquer cultura, por mais pagã que seja, dentro dela, no seu âmago, existe um espaço, por mínimo que seja, que mostra que ali pode ter uma revelação para Jesus Cristo ser apresentado àquela cultura. Então, note como é importante nós analisarmos as pessoas que estão à nossa volta, as culturas, os diversos costumes e tradições, porque ali nós podemos encontrar ali uma brecha para apresentar Jesus a essas pessoas. E quando a gente entra no mundo deles, que nós apresentamos a Jesus, eles vão se interessar pela mensagem, de modo que Paulo conseguiu almas ali naquela pregação. Então, essa é a estratégia de Paulo. Chegamos ao nosso tópico de número 2. Bom, essa lição ela é interessante dela porque ela é muito reflexiva diante da nossa realidade. Não tem como a gente estudar ela e dizer a gente está indiferente a ela, a gente está distante dela, né? O autor escreveu essa lição e não tem nada a ver com a gente, não, tem tudo a ver com a gente, você já vai perceber. Principalmente esses dois últimos tópicos. Nós já falamos aqui a respeito da forma de evangelismo que o apóstolo Paulo usava, que era ir e pregar. E logicamente de conhecer as pessoas em que ele ia lidar, as culturas que ele ia tratar, e assim mesmo anunciar a elas, aí anunciar Jesus Cristo a elas. Agora perceba que nós chegamos aqui no momento em que nós nos identificamos ainda mais com isso. Olha só,
Nosso tópico 12 de Tempo por Tempo. A evangelização nas grandes cidades hoje. E aí ele já vem com uma informação, uns dados da ONU, que diz assim: segundo a Organização das Nações Unidas, 90% da população mundial irá viver nos grandes centros até 2050, o que obrigará a igreja a dar cada vez mais atenção às metrópoles. Aqui a gente tem uma palavrinha chamada êxodo rural. O êxodo rural é um fenômeno que diz quando as pessoas abandonam o interior, uma cidade, em busca de, quem sabe, vida melhor e etc. Eu mesmo sou natural de interior, mas que a nossa família encontrou na passagem para a cidade uma oportunidade de ter uma vida melhor. Então isso é um fenômeno social, geográfico, né, que acontece na história desde os tempos antigos, desde a era medieval, e vem de formas diferentes acontecendo. Hoje nós vivemos igualmente isso. Alguém aponta até para que uma nova revolução industrial exista nos anos do qual nós vivemos, e a revolução industrial foi marcada também por isso do rural, quando alguém sai do campo para ir para a cidade grande em busca de melhoria. Pois bem, esse fenômeno ele não é só importante para o caminhar da sociedade, para o caminhar da cidade, para a organização, para a estruturação da cidade, mas ele também aponta que a igreja ela não deve ser alheia a isso. Então, se existe uma grande massa vindo para a cidade e a cidade tem os seus próprios parâmetros, a sua cultura, o seu costume, a igreja ela não deve estar alheia a isso, ela também deve entender isso para que ela tenha um local de atuação. Então é isso que nós vamos entender nesse primeiro ponto. 2.1 diz o desafio da pós-modernidade. A gente sempre usa esse termo, a gente sempre escuta falar desse termo pós-modernidade, né? Inclusive até algumas pessoas usam até como clichê. Mas a ideia da pós-modernidade ela traz alguns eventos, alguns fatos que são oriundos e característicos dela. Por exemplo, o excesso de informação, né? Como por exemplo o excesso de verdade, em que cada pessoa resolve escolher a sua própria verdade, em que tudo é criticado, tudo é negado e que tudo pode ser reconstruído a partir de uma nova perspectiva daquele que a observa. Então a pós-modernidade ela criou pensadores independentes de qualquer área da sociedade. Então, por essa perspectiva e por essa mentalidade, o evangelismo ele torna-se uma coisa um pouco mais detalhada, digamos assim, um pouco mais trabalhada e um pouco mais complexa, podemos dizer assim. Porque o camarada na pós-modernidade ele tem a sua informação, ele tem o seu meio de atuação, ele tem a sua opinião formada sobre muitas coisas. Como é que nós vamos apresentar o evangelho a essas pessoas? Como é que nós vamos chegar com eles e dizer que Jesus é a salvação, se ele próprio já tem o seu entendimento de salvação? A pós-modernidade aponta para isso, para alguém que já tem a sua opinião formada, que embora não seja muito coerente, mas é a sua verdade. Para isso nós olhamos para o exemplo de Jesus. Olha só, a nossa revista ela trouxe um paralelo sobre como Jesus ele organizou esse modo de chegar até essas pessoas e trazer o evangelismo e trazer a mensagem do evangelho a elas, de modo que elas também são importantes para a pregação do evangelho. Olha, Jesus ao convocar os discípulos na grande comissão, em Atos 1:8, em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o objetivo da pregação do evangelho de missões ela é todo mundo. Todos têm que ouvir a mensagem do evangelho. Absolutamente todos, sem exceção nenhuma. Segundo ponto, Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, todo mundo tem pessoas que estão perdidas, então a mensagem do evangelho deve alcançar a essas. Se em sua volta existe alguém perdido, a mensagem do evangelho é para essa. Eu não estou falando só de desviado, qualquer pessoa que ainda não conheceu Jesus, ela pode ser considerada alguém perdido. Nós precisamos levar a mensagem a eles. Aí que eu te digo, existem pessoas de diversas culturas em nosso meio. A gente precisa, nós entendermos a cultura deles e apresentar Jesus dentro dessa perspectiva para eles. Olha que desafio está sob a nossa responsabilidade, meu querido aluno, meu querido professor da classe de juvenis. Assim sendo, traçou estratégias de alcance das pessoas, começando pelas cidades e aldeias. Cidades, algo grandes, e aldeias, algo comunidades pequenas. Então Jesus ele se preocupou em alcançar cidades e também alcançar aldeias, conforme Mateus 4:23 e 9:35.
Então, a partir dessa ideia de cidades e aldeias, Jesus ele está focando grandes centros e também os pequenos. Grandes cidades e também bairros pequenos e também cidades interiores pequenos. Eles todos devem ser alcançados pela pregação do Evangelho. Vamos lá. E até chegar aos confins da terra. Devemos seguir o exemplo de Cristo buscando os pecadores em toda parte, quer nas cidades ou no interior, nos campos ou lugares mais remotos. Então todos precisam receber a Jesus. De que forma nós vamos fazer isso? A gente já vai chegar no final da lição que a gente vai tratar sobre isso. Mas em nossa volta tem muitas pessoas que precisam conhecer Jesus. E nós temos a responsabilidade de apresentar Jesus a elas. Olha só, o subtópico 2.2 fala sobre os métodos e as práticas. Se a sociedade está mudando, está caminhando, nós também precisamos mudar os nossos métodos para alcançá-los também. Então, de que forma nós conseguimos adaptar, mudar o método sem mudar a pregação? Precisamos lembrar disso. O método muda, mas a pregação é a mesma. Jesus continua sendo o mesmo. E a palavra de Deus, igualmente assim, ela é a mesma. Então vamos lá, o 2.3 diz assim: aproximação, igreja e comunidade. Aqui ele traz um problema que a igreja ela fica aberta 2 horas por semana. De média nós temos 3 cultos, semanais, domingo, segunda e quarta. Então nós temos aqui 6 horas em que a igreja está aberta. Como que a igreja ela vai chegar às pessoas se ela só fica somente esses horários abertos? Então olha só, ele trouxe aqui alguns pontos, atrair a sua vizinhança através de projetos sociais. Nas suas dependências tais como atendimento gratuito, ações sociais que nós já temos vistos, atendimento como dentistas, psicólogos, psicopedagogos, jurídicos, as sopas que a gente oferece, atendimento para as crianças, sempre com a mensagem do Evangelho embutido dentro disso. É importante nós fazermos isso, não é só ação social para ajudar alguém fisicamente, mas apresentar de alguma forma a mensagem da cruz para essas pessoas. Precisamos nos lembrar disso. Então, dentro da sociedade, da cidade, nós temos diversos cursos, apresentar homenagens, até mesmo ir para as ruas apresentar a Jesus, visitar. Então, são muitas as formas da gente mostrar, apresentar a pessoa de Jesus a diversas pessoas que estão em nossa volta. E aqui no último parágrafo ele também fala a respeito das pessoas do campo. A igreja também deve ir até essas pessoas do campo e apresentá-las a Jesus das diversas maneiras possíveis que estiverem ao nosso alcance. E é importante nós fazermos isso porque as pessoas precisam conhecer Jesus, não somente na mensagem que nós pregamos, mas também nos atos em que nós apresentamos a elas. É importante nós falarmos isso, porque o capítulo 25, versículos 34 ao 40, diz exatamente sobre isso, de Jesus falando de como que as pessoas, nesse momento em que ele fala ali que tive fome, me deste de comer, que qualquer pessoa que precisa de alguma coisa que é assistido, a gente tem uma revelação de Cristo dentro dela. Então, você leia essa referência na sua classe, vai ser importante para ratificar essa ideia de que a trazer assistência às pessoas que estão nessa volta também é uma forma de pregar o Evangelho e de anunciar a Jesus. Faça isso também, faça isso você também. Existem muitas formas. Nosso tópico 13 tem umas estratégias atuais. Quais estratégias atuais podem ser usadas por nós para esse momento de pregação? Como eu te falei, Paulo ele chega lá no capítulo 17 de Atos e vê ali o Areópago, encontra ali uma forma dentro daquela cultura de anunciar a Jesus. E nós jovens, nós adolescentes, como é que nós conseguimos alcançar quem está em nossa volta com a mensagem do Evangelho de uma forma impactante? Então, a internet, desde 1990, ter uma internet não é mais aqui nos anos 2000 para cá, não é mais alguma coisa de luxo. Antigamente era luxo ter internet em casa. Hoje em dia qualquer pessoa que tem um smartphone, tem uma operadora boa, ela faz um plano ou tem seu Wi-Fi em casa, então todo mundo tem internet. Como é que nós podemos usar isso para pregar o Evangelho, para difundir o Evangelho? Então a revista nos trouxe aqui alguns pontos importantes para nós usarmos isso em favor do reino de Deus, em favor da palavra de Deus, em favor do Evangelho. Olha aí, enviando mensagens bíblicas, reflexões, devocionais, versículos, vídeos com pregações. Nós podemos enviar isso para alguém.
Não, mas tem gente que já faz aquele grupo, ele cria uma lista certa de pessoas e já manda ali. Talvez a gente acha que isso não tem impacto, mas tem pessoas que ali têm a oportunidade de ler um versículo, de ser impactado por aquilo. Faça isso também, é importante, né? Ou mensagem, levar uma mensagem específica também para alguém. Quem sabe ela ao ler pode sentir a graça de Deus e por aí vai. Segundo ponto, compartilhando música cristã, né? Você pode mandar uma música para alguém, ou quem sabe o link de uma música para alguém, para que alguém ouça, né? Até porque a gente vive uma sociedade que está pautada na música. Todo mundo tem o seu gênero musical que ouve, e a música ela traz uma sensação de paz pra gente, que a melhor sensação de conhecer a Cristo do que através de uma música. Então mande uma música para alguém, também é muito importante. 3. Sites ou um grupo específico. Criar uma espécie de um blog, criar uma espécie de um site. Quem sabe um grupo no Facebook ou um canal no YouTube. Estamos aqui, o canal Ibedeno. Quem sabe você não pega o link do vídeo dessa semana e manda pro seu amigo lá, que nunca mais foi na EBD, ou pro seu amigo que você tenta levar ele faz um tempão e ele nunca foi. Mande esse link pra ele lá e diz: ei, foi boa essa aula, domingo vai ser melhor, vem com a gente. Ei, você tem muitas maneiras criar, e aí tem muitos sites de humor cristão, muitos sites de pregação do evangelho no YouTube. Você pode compartilhar isso com as demais pessoas que estão em sua volta. Tem ali o canal DVD Views do meu amigo Ninho, você pode mandar para o seu amigo e etc. Para que ele é uma forma de anunciar o evangelho usando a internet. Existem outras atividades, outras formas criativas de evangelizar: expor cartazes e faixas nos semáforos, apresentação musical, enquetes ou peças teatrais em locais públicos. Deus lhe deu habilidade criativa de dons espirituais para esta tão importante tarefa. Por que não cultos públicos, né? Culto relâmpago. São muitos meios de alcançar as pessoas. Você pode usar a sua criatividade. Deus lhe deu isso para você também usar isso no reino. Queridos, concluímos dizendo: pregue o evangelho, tá? Pregue o evangelho das diversas maneiras possíveis, da maneira mais tradicional, a maneira mais criativa, da mais inusitada, mas pregue o evangelho. Existe alguém precisando dessa mensagem. Existe alguém ali, né, dizendo ali, como diz no capítulo 16 de Atos, dizendo ali: passa a Macedônia e ajuda-nos, como está aqui exatamente na nossa leitura bíblica, né? Existe alguém pedindo socorro, então nós temos como chegar a essas pessoas. Só basta nós refletirmos e unirmos forças para que o reino de Deus ele avance através de nós. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Quero desde agradecer a você que esteve conosco. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar. Pessoal, muito obrigado a todos e que Deus abençoe. E EBD Núcleo, priorizando a palavra.